bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Minuano e também nos acompanhando a partir desse momento pelo Facebook. Vamos continuar com a nossa série de entrevistas com os presidentes dos partidos aqui em Sarandi. E hoje nós estamos recebendo o ex-prefeito Leonir Cardoso, atual presidente do PL. Vamos falar sobre a forma como o PL vê as eleições de 2024 aqui em Sarandi, para que você tenha a oportunidade de julgar e de fazer uma boa escolha. Prefeito Cardoso, ou ex-prefeito Cardoso, né, presidente, o nosso bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, comunidade sarandiense, bom dia, Gisele, bom dia, Mitman, bom dia, Eduarda, muito obrigado, Gisele, pelo convite e parabéns pela iniciativa de abrir aqui espaços na Rádio Minuano para todos os partidos que têm representação na Câmara Municipal de Vereadores. Cardoso, com relação à questão de propósitos para o município de Sarandi, a ideia com relação ao município de Sarandi, como o PL pensa numa possível futura administração no município? Olha, o PL se apresenta nesse momento à comunidade sarandiense como uma alternativa ao atual governo. Nós estamos entre aqueles que não estão aprovando, por assim dizer, o atual governo. Então, com base nisso, nós estamos organizados e pretendemos, evidentemente, oferecer uma nova proposta para Sarandi. Um dos pilares da nossa proposta, Gisele, não sei se é essa a tua pergunta mesmo. Exatamente, para que a população tenha a oportunidade de saber como pensa cada partido com relação à proposta, né? Uma das propostas, por exemplo, vou te falar aqui, por exemplo, bem sucintamente, para que a população vá entendendo, para que você possa perguntar o número maior possível de perguntas. Por exemplo, em relação à saúde, nós avançamos muito em relação à saúde. A saúde que é oferecida hoje para a população, as iniciativas foram feitas por nós. Ninguém acreditava que era possível, naquela época, com recursos muito pequenos, né, em comparação aos atuais recursos que o município recebe, que arrecada. E nós organizamos uma saúde 24 horas, uma saúde sem filas e uma saúde inclusive com dentistas. O que nós pretendemos agora? É retomar a saúde sem filas. Mas o pessoal procura o serviço privado e no serviço privado tem filas. O serviço privado pode fazer do jeito que quiser. Ali tem um proprietário. Se o dono da clínica resolver deixar as pessoas esperando 2, 3, 4, 5 horas, o problema é da saúde privada. A saúde pública do município de Sarandi, aqui as pessoas não podem esperar. Aqui tem que ser saúde nas 24 horas e saúde sem filas. Para as pessoas, conforme vão chegando, vão sendo atendidas. É difícil? Não é difícil. Basta organização, planejamento, e basta que o gestor seja o grande modelo para que isso aconteça. É muito fácil de fazer e nós vamos fazer. Um dos pilares, então, seriam a questão da saúde. E os demais pilares... Eu só queria dizer o seguinte, Gisele, para não me alongar. A saúde, além desse atendimento sem filas e nas 24 horas, nós vamos, o PL, Partido Liberal, pretende ampliar a linha de medicamentos distribuídos gratuitamente, fazer um atendimento especializado para os idosos e para as crianças, porque os idosos estão sem dinheiro. Tem muito idoso que não está conseguindo comer, tem muito idoso que não consegue mais comprar a sua cesta de remédios, tem muito idoso sofrendo, morrendo precocemente, por assim dizer, porque poderia estender ainda mais a sua vida. Tem muito idoso sem qualidade de vida por conta desta questão que o município precisa melhorar o atendimento.
Outra questão é a questão das especialidades. Nós precisamos, não é possível que uma pessoa que tenha problema de coração espere um agendamento pelo SUS. O município vai entregar um cardiologista para atender as pessoas. Essa questão, por exemplo, tem muita gente com problema essa ligada a esses médicos traumatologistas, né? Osso, quadrilha, assim por diante, braço, é muito problema. Então tem muita gente que está se arrastando porque não tem recurso para fazer uma cirurgia. Então são essas coisas, Gisele, que não dá para ser assim mais. Nós precisamos avançar nos exames, e o município tem condições de fazer, neste momento, sem nenhuma dúvida, tudo isso que nós estamos aqui falando aqui para que a população tenha uma ideia. Evidentemente que essa questão da saúde é muito maior, né? Bom, eu gostaria também de... o senhor comentou com relação à saúde, esse seria o principal pilar no projeto de governo do PL. Não, tem outros... Educação, Gisele. Eu queria lhe perguntar, educação, estradas no interior, essas questões... No interior, o que nós queremos, Gisele? As estradas que nós entregamos em boas condições não foram sequer mantidas. Então nós vamos ter que fazer muitos investimentos no interior. É a britagem, é a melhoria das estradas, cascalhamento e depois a britagem. E vamos retomar os asfaltamentos no interior. Nós levamos o asfalto para o Bareirinho, asfaltamos também a parte interna, iniciamos um projeto de calçamento aqui na região do Atiaçu, e nós queremos levar o asfaltamento da 386 até o Atiaçu. Vamos ligar com asfalto a Coanol. Existem projetos aqui turísticos, Linha Coxo, Bar do Signor, existe aqui também no Camping dos Amigos. Então, todas essas regiões, evidentemente que nós vamos pensar numa saída a partir do asfaltamento para o interior do município de Sarandi. Porque já existem há muitos anos, os países melhor colocados, já não existem mais estrada de chão. Porque se você fizer o asfaltamento, você mantém o homem do campo, valoriza, facilita o escoamento da produção, o leite, as crianças, os estudantes, enfim, você cria condições e você vai gastar um valor e depois a manutenção é tranquila, porque não existe assim tanto trânsito para deteriorar uma estrada no interior. Então, só para a população do interior ter uma ideia daquilo que nós pensamos em relação ao interior. E aí você falou em educação, não foi? Educação, nós trouxemos o CESURG, com uma alternativa para a população de Sarandi, para a população regional, e com uma alternativa, inclusive, de empregabilidade, que são muitas as pessoas de Sarandi que arrumaram um emprego no CESURG, trabalhando como professor ou outras funções lá no CESURG. Porém, nós vamos focar muito na questão das nossas creches. As crianças precisam receber no tempo certo, no mínimo 11 peças de uniformes. As crianças precisam receber todos os dias a merenda. A educação as creches têm que funcionar durante os 12 meses do ano. E as creches precisam estar abertas o tempo necessário para que a população possa trabalhar com tranquilidade. Indústria e comércio, prefeito. Indústria e comércio, nós vamos comprar uma nova área industrial. Nós vamos colocar toda a infraestrutura para que a população da indústria possa empreender, para gerar emprego e divisa para o município. E o comércio, nós vamos estabelecer uma reunião com os comerciantes para que a gente possa melhorar essa questão da mobilidade urbana, dos estacionamentos, porque nós precisamos ouvir os comerciantes. Nunca na história de Sarandi uma sala ficou sem habitação, sem uma loja no centro da cidade de Sarandi. Ao longo dos 80 anos, aqui era uma dificuldade para você encontrar uma sala. Hoje, você tem sala disponível na Expedicionário, na 7 de setembro, no coração de Sarandi, por conta de que não deu certo a modalidade empregada
de questão ligada a estacionamentos e a mobilidade urbana. Então nós precisamos refazer. E uma outra questão, a nossa cidade tem que ser um brinco, como a gente diz. A cidade tem que estar limpa, arborizada. Nós pretendemos, na medida do possível, padronizar a questão dos passeios públicos, deixar esta cidade realmente com flores, organizar a nossa cidade. Hoje nós precisamos tomar essas decisões para que a população venha para Sarandi, fazer as suas compras, os seus negócios, para que a nossa população possa fazer aqui os seus negócios, mas que a população tenha, além dessa questão como atrativo os preços, o nosso comércio que é muito competente, outras alternativas, né? Com divulgação em relação às nossas potencialidades. Olha o que é a alimentação de Sarandi, quantos empregos gera. Então essas questões, elas serão, nós vamos investir maciçamente para que a população seja abraçada e que a população sinta que está numa cidade organizada. Você não pode receber aqui uma pessoa de uma outra cidade que ele chega aqui, essas lixeiras da cidade, que nunca mais foram lavadas, tudo quebrado, abandonado, lixeira para todo canto, quebrada. Isso aí tem que ser feito uma manutenção diária. Tu não pode ter esses espaços públicos aí sujos. Isso tu tem que fazer uma limpeza diária para que a população de Sarandi se sinta bem e para que as pessoas digam, nós vamos para Sarandi porque lá em Sarandi está tudo organizado. Hoje está uma vergonha, Gisele. Se você for circular pela cidade, sai daqui, você passa pela cidade e você vai ver esses contêineres com as portas arrebentadas, uns quebrados, torto, um sem as rodas, outro. Quer dizer, isso é o fim do mundo, né? Para quem passa pela cidade de Sarandi, percebe isso, realmente qual é que é o que pensa quando tu chega numa cidade e tu percebe que está tudo fora de linha, tudo desorganizado. Eu me lembro como estava a cidade de Sarandi quando nós assumimos. Isso tudo, além de desorganizado, era lixo para toda a cidade. E nós colocamos ordem. Infelizmente as coisas estão voltando. Nós precisamos então retomar essas questões que foram feitas ao nosso tempo e foram muito bem feitas. Bom, então tivemos uma ideia do posicionamento do PL com relação às eleições, com relação à política aqui em Sarandi. Agora vamos falar mais diretamente sobre a questão de candidaturas. Cardoso, o PL poderá lançar 12 candidatos a vereador, entre os quais são 4 mulheres e 8 candidatos homens, ou que tenha mais mulheres, mas no mínimo 4 mulheres. Pretendem lançar os 12 nomes? Tem tratativas para isso? Já tem pré-candidaturas para isso? Tem. São muito acima os pretendentes das vagas oferecidas. Então, o PL vai com 12, exatamente. 12 candidatos. 12 candidatos aqui para 8 homens e 4 mulheres, né? Que são 12, que 12 é o número do nosso principal oponente aqui em Sarandi. Né? Pois inclusive exatamente. Ontem foi motivo de brincadeira aqui com o Thalheimer, né, do PT. Aliás, um abraço para o presidente Thalheimer, para o presidente do PDT, que se não me falha, é o Nicola, né? Nicola, estará na terça-feira aqui, para o presidente do União Brasil, que é o Pipo, e para o presidente de todos os partidos aqui de Sarandi. Um grande abraço para todos aí. Se sintam abraçados aí, todos os partidos e toda a comunidade. Cardoso, eu coloquei isso nas demais entrevistas que eu realizei aqui, que eu entendo que em Sarandi não existe extrema direita e extrema esquerda. Existe uma direita e existe uma esquerda, nos quais alguns partidos fazem parte, pensam de uma forma mais à direita, outros pensam mais à esquerda. Tu viu que o Cid passou por aí, aqui é o lugar que ele senta. E o Cid que sinta-se desbancado já. O PL, Cardoso, ele sentou até agora com quais partidos? Teve tratativa com partidos? O PL está aberto a negociações de coligação? O PL, em primeiro lugar, respeita e vê valores em todos os partidos. Nós temos essa compreensão. Existem algumas diferenças com o PP, com a União Brasil, são pensamentos diferentes e nós precisamos aceitar. Esses partidos também têm algumas preferências em relação às candidaturas, nós precisamos aceitar
e construir. Nós estamos abertos, estamos tranquilos. A nossa posição é de que sejam feitas pesquisas para ver viabilidade, porque nós não queremos disputar uma eleição para criar um nome para daqui 4 anos, ou para empreguismo, para clientelismo, para essas coisas. A população tem pressa. O povo de Sarandi não aceita nada de conversa que não seja uma proposta viável. Uma proposta viável que signifique mudança nos rumos administrativos de Sarandi. E nós, com base nisso, não estamos aqui para formar partido, nem para agradar Pedro, nem para agradar Paulo. Nós queremos agradar a população de Sarandi. E para que isso aconteça, não adianta essas divisões, que essas divisões são alimentadas, a meu ver, porque quem tem interesse em permanecer no poder. Hoje, nós precisamos da união. E a melhor forma de unir, em primeiro lugar, é respeitar as diferenças. Segundo lugar, nós precisamos, na nossa sugestão, é fazer uma pesquisa eleitoral, cada partido pode fazer, e colocar como candidato a prefeito e vice as pessoas que têm condições para competir e para vencer as eleições, que a população tem pressa. E aí você me pergunta, mas e se o PL não pontuar suficiente para colocar nem prefeito nem vice? Não tem problema nenhum. Nós vamos apoiar aqueles que tiverem essa pontuação. Nós queremos exatamente seguir o aconselhamento das ruas. As ruas querem uma oposição com viabilidade. E não há, a meu ver, viabilidade das oposições se elas estiverem divididas. Cardoso, o PL sentou com quem até agora? Vou repetir. O PL conversou com o PP, certo. Conversou com o PMDB, que agora é MDB, e conversou com a União Brasil. E certo. Conversa também com esses partidos menores aqui, que são outros partidos que são menores. Nós conversamos com todos esses partidos e continuamos conversando, dialogando. A militância, isso é muito importante. A militância de todos esses partidos nos abordam diariamente, pedindo para que nós coloquemos todas as nossas energias na tentativa de fazer essa grande união. Nomes como pré-candidatos à majoritária. O PL apresentou uma relação grande, que eu até anotei aqui para não deixar nenhum fora. E vou falar bem rapidamente aqui, porque todo mundo conhece. O Finger, o Jonas, o Mânica, o Plínio, o seu João Machado, o Daltro Signor, o seu Benim e o Giovanni Wagner. Esses são os candidatos que estão colocados na cancha, aceitaram colocar. O senhor está fora aí da relação? E o Cardoso também, evidentemente. O senhor se deixou fora da relação aí. Não, é que nós estamos dirigindo um partido. Sim. E aí nós por uma questão, viu, Gisele, eu relutei muito em colocar meu nome à disposição, porque eu gostaria de ficar num plano de apoio apenas. Porém, o que acontece? O nosso partido insistiu muito para que nós colocássemos o nosso nome. E a população, então, nem se fala, Gisele. Por todos os lugares que nós andamos, se nós sair aqui na frente da Rádio Minuano e passar uma pessoa, ele vai me chamar e diz, olha, Cardoso, coloca o teu nome à disposição, que nós precisamos fazer essa avaliação. Se surgir um outro nome com mais força, nós vamos seguir o teu caminho, o teu conselho e vamos apoiar, não tem problema nenhum. Mas coloque aí, nós colocamos, porque nós nunca nos omitimos. E sempre, em todas as vezes que concorremos, nós fomos buscados em casa. E nesta eleição não é diferente. Ah, você vai concorrer? Não. Se for me buscar lá em casa, nós vamos realmente avaliar a possibilidade. E se não forem, aí vamos deixar para outros candidatos, com certeza. Né? Bom, ouvimos então o nosso presidente do PL, o Leonir Cardoso, pré-candidato também à majoritária em Sarandi, pelo PL. E gostaríamos de lhe agradecer muito pela participação aqui, para podermos ouvir a opinião. Estamos fazendo isso com todos os partidos, estamos procurando colher qual é a ideia e também sabermos como os partidos estão se preparando para a eleição de 2024. E também o objetivo da Rádio Minuano é imparcialmente proporcionar a oportunidade para que todos se manifestem e a população do Sarandi possa avaliar e escolher
né, com tranquilidade em quem quer, em quem vai acreditar para governar o município de Sarandi. Muito obrigado pela sua participação aqui. Teremos novas oportunidades, com certeza, e desejamos aí muita sorte ao PL, ao trabalho todo que agora a cada dia cresce mais, né? Só queria lhe questionar, tem pré-convenção já agendada? Na verdade, nós não temos pré-convenção. E continuam essas negociações, o que vai acontecer amanhã, por exemplo, é um evento suprapartidário. Aqui estamos apoiando esse evento, aqui na Vila Maria, que são eventos que a gente espera que através desses eventos a gente consiga construir uma alternativa, né? Eu queria, se tu me permite, Gisele, antes de finalizar, eu queria mandar um grande abraço a todas as pessoas do Progressista, partido que nós ficamos todo esse tempo no Progressista, e dizer para toda essa grande família que nós, exatamente pensando em construir uma grande alternativa com o Progressista e com outros partidos que se colocam como oposição ao governo aqui de Sarandi, nós, inclusive, saímos da zona de conforto e construímos aqui em Sarandi o Partido Liberal. E a construção do Partido Liberal, ela se deu exatamente no sentido de fortalecer aqui as oposições e não o contrário. Então, um grande abraço a todos. Queria cumprimentar também a questão do União Brasil, que é outro partido que nós pretendemos estar junto, e dizer que nós compreendemos todas as iniciativas do União Brasil, através do Pipo, que é o presidente, do Laércio, que é o presidente do Progressista, do seu Remonte. Estiveram aqui, foram entrevistados os dois presidentes, inclusive, já. O seu Remonte, que é o presidente do MDB. E eu queria dizer para toda essa gente que nós precisamos exatamente de serenidade para que a gente possa, enfim, oferecer esta grande alternativa para a população. E o que diferencia e o que contribuiu para que Sarandi pudesse ser a cidade que é atualmente, que tem seus problemas, mas é uma cidade que vai avançando, foi exatamente a questão dessa polarização aqui em Sarandi, que sempre aconteceu, raríssimas vezes foi diferente, em que há duas alternativas. Eu não acredito na formação de terceira via, nem de primeira via, nem de alternativa paliativa. Eu acredito que tudo isso só serve àquilo que nós mais condenamos na política, que é o empreguismo, o clientelismo, o oportunismo. Nós precisamos fazer aqui de Sarandi, escutam aqueles que estão agora, o velho Leonir Cardoso aqui, que tem tantos anos de experiência, o que faz uma cidade crescer e se desenvolver é exatamente a rotação dos governos e essas mudanças, inclusive, do ponto de vista de gestão e também do ponto de vista das pessoas, dos aliados. Isso é que faz a grande diferença. Quando se constrói um grupo de oportunistas numa cidade, isso é muito perigoso. Então nós precisamos combater o oportunismo. E se combate o oportunismo é construindo coligações para fazer governos. E outra coisa que eu queria dizer, você veja, Gisele, que com tudo o que houve de ampliação da nossa arrecadação, o município está, segundo o que me falam os professores municipais, está devendo em torno de 25% para os professores no campo, considerando evidentemente os patamares ligados àquilo que historicamente se cumpriu aqui, que foram as correções baseadas nas indicações do governo federal. Outra questão que eu percebo, os indicadores ligados à saúde, ligados à própria educação, infelizmente caíram, nós precisamos voltar a crescer. Outra questão, essa questão habitacional, que nós enfrentamos no nosso primeiro governo e construímos 150 unidades habitacionais em loteamentos regularizados e globalizados. E precisamos retomar os investimentos em habitação, fazer casa, entregar lotes, para que essa população mais pobre realmente se livre da questão do aluguel. Tu não sabe a importância que tem um endereço para a população. E nós, é uma outra questão
que o nosso partido pretende investir muito nesta questão habitacional. Outra questão que nós temos já definida é de que nós precisamos valorizar todos os servidores, porque não há como se fazer um grande governo sem que o gestor tenha o respeito e o apoio dessa gente toda. E nós pretendemos, então, resgatar esse apoio para que as pessoas se sintam motivadas para realmente construir um grande governo. Unir governo republicano, correto, sem confusão, sem problema com ninguém, respeitando a todos, um governo que valorize todo mundo, que não fique olhando para trás, porque quando você começa a olhar muito para o retrovisor, você acaba perdendo energia, gastando energia em coisas que não são úteis para a tua cidade. Então, do que vale um governante que fica preocupado em alfinetar diariamente a sua oposição? A oposição tem um papel importante, ela precisa ser independente, precisa ser forte e rígida com quem governa. É isso que nós achamos que realmente faz parte no contexto geral, para que aconteçam bons governos. Então é isso que nós queremos dizer, tranquilizar a população sarandiense, que todas essas questões que de certa forma, e a nosso ver, acabaram por dar um passo para trás, vão voltar a andar para frente. É o caso, por exemplo, da passarela, de todos os investimentos que precisam ser feitos. Nós investimos, quando passamos, nós fizemos a ciclovia do trabalhador, fizemos o viaduto, fizemos aquelas grandes ligações entre os bairros, as pontes, essas obras, mas agora nós precisamos seguir com essas obras ligadas à passarela, ligadas aos acessos às indústrias que estão à margem dessa rodovia, a estes bairros, ligar estes bairros ao centro da cidade com segurança, fazendo os investimentos que precisam ser feitos. Então é isso que o Partido Liberal pensa para Sarandi. Um governo sem mágoa, sem rancor, um governo da paz, mas um governo com seriedade e com coragem para enfrentar os problemas que precisam ser enfrentados e retornarem as grandes obras, os grandes investimentos e também esses investimentos na questão dos serviços ligados à população que precisa, que é a questão da educação e que é a questão da saúde. Obrigado, Leonir Cardoso, presidente do PL, nos concedeu essa importante entrevista nessa manhã de quinta-feira.